de se debruçar sobre a palavra dele e sermos alimentados por ele, né? Que ele nos ajude, nos instrua, admoeste e nos encha de esperança nesse momento, ainda mais nesse momento. Amém? Eu quero te convidar a abrir comigo. Nós estamos fazendo um estudo, né, uma série de mensagens na epístola de Tiago. Então vamos abrir em Tiago hoje no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, vamos lá nos versículos de 13 a 17. Tiago 4, de 13 a 17. Agora eu nunca fui competente, que bom, gostei. Eita. Eu vou te pedir que você me ajude. A igreja vai ler de uma só voz, do 13 a 17 na versão ARA, né? Revista atualizada. E depois eu vou ler numa outra versão. Então, quero você já... Faz aí... Tira, né? E libera a garganta aí para você ler bem bonito e bem forte, né? Do Tiago 4, do 13 ao 17. Então, vamos lá, vamos ler. Atentei. Vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós Não sabeis o que sucederá amanhã, que é a nossa vida. Sois apenas... Logo se dissipa. Em vez disso, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também iremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais a vossas arrogâncias, expressões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos ler agora, quero que você preste atenção também, na versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz o seguinte: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das vãs pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois aquele que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, obrigado, porque temos a liberdade de ler com tamanha propriedade a Tua palavra. A palavra essa que é luz para os nossos caminhos, Pai. E nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos ilumine a partir dessa leitura, Pai. Que a Tua palavra, que é luz, venha iluminar os nossos corações, a nossa mente e nos trazer a reflexão que o Senhor quer para nós. É isso que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estamos, irmãos, numa série de mensagens na carta de Tiago, chamada A Vida Pede Mais. A vida, ela pede mais. E quando a gente começa um novo ano, quem aqui não fala no início de um novo ano sobre projetos novos, sobre decisões diferentes que querem fazer nesse novo ano, querem tomar nesse novo ano? Decisões importantes. Esse ano eu vou me casar, irmãos. Então é uma decisão muito importante na minha vida. Mudanças necessárias, não só de cabelo, não só de emprego, mas muitas vezes mudanças de conduta que querem ter. Esse ano vou corrigir meu filho de forma diferente. Vou tratar minha esposa diferente. Esse ano vou administrar meus bens de forma diferente. Esse ano vou servir ao Senhor de forma diferente. Quem não tem projetos novos e deseja conquistar e fazer coisas novas num ano diferente, um ano novo que se inicia, que se começa, mas junto com esse clima de esperança, de expectativa, existe também um grande perigo, sabe? Um perigo espiritual. De começarmos um ano cheio de plano, mas, irmãos, vazios da dependência de Deus. Planejamos, projetamos, expectamos sozinhos, a parte de Deus. Muitas vezes, sem perceber, fazemos uma lista gigante de coisas. E quem não fez? Eu fiz. Tá lá minha listinha, tá aqui no celular. Todas as coisas que eu desejo no novo ano. Fazemos listas, agendas, projetos, como se amanhã tivesse garantido pra gente. Como se tivéssemos controle do tempo, e eu digo de mim, irmãos. Controle do tempo, parece que tudo está na nossa mão, a nossa saúde está na nossa mão, o tempo está na nossa mão, a agenda está na nossa mão.
Mas é um engano nosso. A agenda é de Deus, irmãos. A saúde é bênção de Deus. E o tempo, ele é o dono. Não sou eu. É exatamente nesse contexto aqui que a palavra de Deus vem nos confrontar. Tiago, aqui na sua epístola, o apóstolo Tiago fala diretamente com pessoas muito parecidas comigo e com você, que têm expectativas, fazem projetos, que sonham, que planejam, que organizam a vida em suas próprias capacidades de decidir o futuro. Mas ele descreve esse tipo de planejamento com detalhes muito concretos. Olha aí na sua Bíblia aí. Ele diz quando? Quando? Ali. Hoje, amanhã. Ele diz onde? Naquela ou nessa cidade. Quanto tempo? Por um ano. O que faremos? Faremos o quê? Negócios ali. E o resultado? Teremos lucro, ganharemos dinheiro. Meus irmãos, o problema que Tiago aqui ele denuncia aqui de forma veemente não é o planejamento em si, não é o trabalho que edifica o homem também, nem é o lucro, porque não há nenhum problema em você ter lucro nos negócios que você tem. O problema, meus irmãos, que ele está denunciando aqui é planejar como se Deus não existisse. Na teologia isso tem um nome, ateísmo prático. Creem que Deus existe, falam que Deus existe, mas na sua vida vive como se ele não existisse. Isso é um ateísmo prático, muito presente nos dias de hoje. Como se o futuro estivesse completamente sob o meu controle. Esse tipo de atitude revela um coração, meus irmãos, autoconfiante e muitas vezes orgulhoso. O texto, ele começa com uma expressão aqui forte. Na sua versão, está assim: atentei agora. Em outra versão, na versão que eu li, a NVI vai dizer, ouçam agora. No original, é uma forma rara e dura de chamar atenção, sabe? Chamar atenção com um tom de advertência. Sabe aquele tom de advertência quando você fala com alguém, ou que você fala com um filho, ou com uma pessoa que você precisa com muito carinho, que ela tenha atenção em você? Tiago, normalmente, ele chamava os seus leitores de irmãos. Você vai ver isso ao longo da carta aqui. Mas aqui ele evita esse termo, indicando aqui que aquela postura que eles estavam, que os irmãos da qual ele estava falando, não condizia com o que eles eram em Cristo Jesus. É como se ele dissesse, se eu puder parafrasear aqui, preste atenção, isso não combina com vocês. Irmãos, essas pessoas sabiam, nós sabemos quem é Deus. Conhecemos a soberania e a grandeza de Deus, nós conhecemos. E através da palavra, através das experiências que ele nos deu, e muitas vezes nós sabemos que todos os nossos dias estão escritos por ele. A própria palavra diz isso, se você abrir no Salmo 139, você vai ler isso. Todos os dias estão escritos ali. Ignorar essa verdade, irmãos, não é apenas uma falta de sabedoria, como a gente falou domingo passado. É um pecado consciente, sabe? Tiago instrui cristãos a não viverem de forma independente de Deus, mas reconhecer Deus em todos os seus caminhos, todos os seus projetos de vida, planejar sem humildade, viver sem dependência e agir como se fôssemos donos do... Pede mais da gente humildade, meu Deus. Humildade diante de Deus. Esse é o tema do nosso sermão de hoje. A vida pede mais humildade diante de Deus, irmãos. E essa humildade diante de Deus requer de nós reconhecer a fragilidade humana. Dá um beliscão numa pessoa do seu lado aí, se ele não vai sentir uma dor. Ai! Se ele não vai sentir ali, né? As mulheres que têm unha grande aí, né? Quando você logo sente aí o arranhar, né? Dali. Veja comigo o versículo 13 e 14, irmão. Vai dizer o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou por aquela cidade, tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros, ou, em outra versão, ganharemos dinheiro. Vós não sabeis, vocês não sabem, o que sucederá amanhã, o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a sua vida, a vossa vida?
Vocês são como neblina que aparece por um instante, por pouco tempo, e logo se dissipa. Tiago começa, meus irmãos, tratando de algo muito comum para a gente. Tanto em sua época como na nossa vida, que ele fala de comerciantes que viajavam de cidade em cidade. Com certeza você conhecia alguém assim, eu conheci alguém assim. Em cidade faziam planos, investiam dinheiro e buscavam lucro. Irmãos, eram pessoas ativas, não pessoas estacionadas. Pessoas ativas ali, empreendedores, ou os empreendedores aí, né, da nossa região, pessoas cheias de projeto. Esse ano, olha, vou tirar aquele projeto do papel e vou, ó, vai ser um ano daqueles. Essa é uma realidade que não é distante da gente. Não é? Estou falando mentira? Não, irmãos. Nós vivemos numa sociedade globalizada, onde pessoas mudam de cidade em cidade, país, e investem grandes quantias, planejam carreiras, negócios e futuro financeiro. Tiago não está condenando esse tipo de atividade, irmãos. Planejar não está condenando. Planejar faz parte da nossa vida, da minha vida, e a gente planeja mesmo. Não há nada de errado em organizar bem o trabalho, os recursos, né, o tempo. Isso te faz um bom mordomo daquilo que Deus te deu. O próprio Jesus diz que o homem prudente é aquele que primeiro se senta, calcula, antes de construir, para saber se terá condições de concluir. Aí isso está lá em Mateus 7, 24 a 27. Se você puder, abre comigo, Mateus 7, de 24 a 27. Mateus 7, Evangelho de Mateus, versículos 24 a 27. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O problema, irmãos, não é planejar. O problema é planejar a parte de Deus, sem Deus. Tiago chama a atenção para pessoas que dizem com total segurança: hoje e amanhã, ou amanhã, eu irei para aquela cidade, passarei um ano ali, farei negócios, olha, e ganharei muito dinheiro. Sem submeter os seus planos e projetos ao Senhor. Observe como tudo está definido. Ele diz aqui, ele diz o dia, ele diz o lugar, ele diz o tempo, ele diz a atividade, ele fala até do resultado, vai ganhar dinheiro pra caramba, ficar rico. Deus não aparece em nenhum momento. Nenhum momento. Ele traz Deus para o seu plano, para o seu projeto, por mais audacioso que possa ser. É um planejamento, meu irmão, autossuficiente. Sozinho, que ignora a dependência do Senhor. Então, Tiago apresenta o primeiro e grande argumento contra esse tipo de atitude. Ele diz, meus irmãos, somos frágeis e limitados. Somos frágeis e limitados. Quantos planos a gente faz que, quando no longo do ano, não se concretizam? E a gente entende, aqueles que submetem ao Senhor entendem, não foi o plano do Senhor ali, naquele momento. Tiago diz isso, somos frágeis. O versículo 14, ele vai dizer, vocês não sabem o que lhe acontecerá amanhã. Amanhã, irmãos. Essa frase demonstra qualquer ilusão de controle. Ele desmonta aqui. O amanhã não está na minha mão, na sua mão.
Para nós, o futuro é incerto, queridos. Um acidente, uma enfermidade, uma tragédia inesperada ou até mesmo a morte pode mudar tudo em um instante. Em um instante. Não importa quão cuidadoso você seja, quão planejador você seja, há coisas que simplesmente fogem do nosso controle totalmente. Tiago, ele reforça isso com uma pergunta profunda. Olha aí, ele diz: o que é a sua vida? O que é a vossa vida? E responde com uma imagem simples e poderosa. Com certeza você já viu uma neblina. Seja você estava viajando, ou quando acordou cedinho, né? Você viu ali, ele diz, vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e logo se dissipa. A neblina, irmãos, não é sólida. Você consegue tocá-la? Não dá. Ela não é permanente, não resiste por muito tempo. Não resiste por muito tempo. Basta o sol abrir e ela desaparece. Assim é a vida humana. Breve, frágil e passageira, irmãos. Estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar. Hoje, essa noite, o Senhor pode te chamar, me chamar. E a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso, Tiago lembra que nós não fomos criados para viver de uma forma independente de Deus. No reino de Deus, independência não é virtude, irmãos. É ilusão. Fomos criados para depender do Senhor todos os dias, a todo instante. A direção da nossa vida vem do Senhor. A segurança para nossos dias vem do Senhor. A segurança e a alegria para um novo ano vem do Senhor. O planejamento da sua família, as expectativas financeiras que você tem, os projetos familiares ou do trabalho, ou sei lá o que seja, dessa igreja, provém do Senhor e deve ser na dependência dele, irmãos. Nós precisamos reconhecer isso. É necessário. É urgente. Nós somos frágeis. Somos frágeis, breves e passageiros. Deus não apenas nos criou, mas também planejou a nossa história. O salmista, no Salmo 139, 16, vai dizer: todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Não há. O próprio salmista vai dizer que não há um fio de cabelo, né, que cai da nossa cabeça sem o quê? A permissão do Senhor. Isso mostra a nossa fragilidade, irmãos. Deus conhece o melhor tempo, o melhor caminho, as melhores decisões para a nossa vida. Ele sabe qual é o melhor emprego, o melhor negócio, o momento certo, até as pessoas certas que devem caminhar conosco. Agir sem consultar o Senhor é agir com loucura, irmãos. Com loucura, porque a nossa visão é limitada. Muitas vezes a gente só vê o estético ali, enquanto o Senhor vê de forma perfeita e plena. Nada fica oculto ao Senhor, irmãos. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Tiago mostra duas razões claras pelas quais precisamos reconhecer essa fragilidade. A primeira delas, os adolescentes que gostam de anotar aí, ó, que estão nessa missão aí, ó. A primeira razão clara pela qual precisamos reconhecer a fragilidade, a minha e a sua, é que não temos o controle de tudo. O amanhã, meus irmãos, é incerto para a gente. Nenhuma riqueza, segurança ou planejamento é capaz de garantir que tudo acontecerá milimetricamente como a gente pensou. Não temos como. Não temos o controle de tudo. O Senhor tem. Segundo, nossa vida caminha rapidamente para um fim. Um fim, irmãos. A morte é certa. Se você tem medo dela, melhor você buscar a confiança no Senhor, porque é certa. Dela, todos os nós passaremos. Mas a nossa esperança é o Senhor. Nossa segurança e alegria, que quando entregamos, quando vivemos com Ele, desfrutaremos.
de uma vida ininterrupta na presença do Senhor. Nenhuma riqueza, nenhum planejamento é capaz de garantir isso, irmãos. Garantir vida eterna. Tudo vai passar, vai ficar aqui. Quando a questão não é se morreremos, mas quando é viver como se tivéssemos não podemos viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo, irmãos. Precisamos depositar a nossa vida diante do Senhor, sabendo que os nossos dias estão todos contados por Ele. Por isso, a autossuficiência é imprudente. Então, eu falei 2 razões pelas quais a gente é frágil. Primeiro, não temos o controle de tudo. Segundo, nossa vida caminha rapidamente para um fim, irmãos. A morte chegará a todos. Por isso, viver apenas para o presente investe apenas no que é passageiro e se esquece da vontade de Deus, irmãos. Jesus nos alerta que nós não juntamos tesouros nessa terra, mas no céu, onde nada pode ser destruído. O Evangelho de Mateus 6, 19 a 20 vai dizer isso. Ele diz, Mateus 6, 19 a 20, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Versículo 20 diz, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Queridos, diante disso, a pergunta que fica para mim e para você é inevitável. E eu queria que a gente pensasse nisso. Temos, eu e você, reconhecido nossa fragilidade humana, ou nós continuamos planejando a vida como se Deus não fosse necessário? Como tem sido nossos planejamentos de vida? Temos colocado nossos projetos, as decisões importantes, os sonhos aos pés do Senhor em oração, queridos. Nós possamos colocar, se não fizemos, que a partir de hoje possamos colocar. Que Deus nos ajude a colocar tudo isso diante, aos pés dele, irmãos. Assumindo que nós não temos o controle, mas o Senhor tem o controle. A vida é frágil, queridos. Breve, incerta. Por isso a vida pede mais da gente humildade. Humildade para reconhecer, eu sou limitado. Eu sou limitado. Por mais conhecimento, ou conhecimento de vida, ou conhecimento intelectual, eu sou limitado, irmão. Eu sou limitado, mas eu tenho um Deus que é soberano, que é rei, gracioso e fiel, que tem todos os nossos dias escritos em seu livro, irmãos. Por isso a vida pede mais humildade para reconhecer nossa limitação. Somos frágeis. Mas também, irmãos, em segundo lugar, a vida pede mais humildade para reconhecer a soberania de Deus sobre nós, queridos. Veja comigo o versículo 15 de Tiago 4. Que vai dizer, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Depois de lembrar, eu sou frágil, eu falho, eu sou limitado, nós somos limitados. Tiago agora ele nos conduz, nos leva naturalmente para um segundo passo, reconhecer a soberania do Senhor, o nosso Deus. Ele diz, em vez de dizer o que deveis fazer, nós devemos falar, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se for do agrado do nosso Deus, bondoso e gracioso, faremos, desempenharemos, iremos, avançaremos. Tiago começa pelo mais baixo, a própria vida, irmãos. Antes de qualquer plano, decisão ou projeto, está o simples fato de estarmos vivos, respirando, acordar de manhã, irmãos,
ter a saúde para trabalhar, para viajar, para realizar qualquer coisa em nossa vida. Tudo isso depende exclusivamente da vontade do Senhor, da permissão do Senhor, da sua soberania. Nada disso é garantido sem a força e a capacidade, pela nossa força ou pela nossa capacidade, mas pela permissão de um Deus bondoso, gracioso e fiel. Por isso, Tiago fala com firmeza: coloquem Deus nos seus planos. Não viva uma vida à parte de Deus. Não viva uma vida alheia ao Deus. Não viva Deus apenas quando você estiver no domingo, 9 horas da manhã na escola bíblica ou 7 horas da noite no culto. Viva, planeje no seu dia a dia. O Senhor, reconheça que Ele é quem governa a sua vida. O mais importante é entender que Tiago não está ensinando apenas uma forma correta de falar. Ele não está dizendo que devemos repetir de forma mecânica. Se Deus quiser. Como um jargão religioso, que a gente fala de boca para fora. Ou uma superstição, irmãos. Uma superstição religiosa e espiritual. O que Tiago exige é muito mais profundo. Precisamos entender isso. É uma atitude do coração, irmãos, de dizer: se o Senhor quiser. É confessar que a vontade de Deus é maior do que a minha. Que todos os meus desejos, os meus anseios, dos mais legítimos, dos mais grandiosos, os mais simples, devem ser submetidos à vontade soberana do Senhor, que é perfeita, é boa e é agradável e definitiva do Senhor. A fala apenas revela aquilo que já reconhecemos internamente. Eu reconheço que minha vida é governada pelo Senhor. Por isso eu digo, se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir, Márcia, amanhã vou na sua casa comer aquele bolo gostoso. Sabe, que você faz lá? Se o Senhor permitir. A nossa vida está planejada na submissão e no reconhecimento de quem Ele é. O Senhor nosso Deus. O grande problema é que muitos dizem crer, irmãos, em Deus, mas vivem como que Ele não existisse. Isso entristece o coração dele. A fé acaba sendo reduzida a apenas um evento no passado. Na minha conversão foi um projeto de Deus, mas toda a minha vida é projeto dele. A conversão marca um momento de uma nova vida, onde tudo é submetido a Ele, irmãos. Não é um modo como a gente foi, mas é um modo como a gente enfrenta os dias futuros, em submissão a Ele, em reconhecimento a Ele, e não uma vida autossuficiente, irmãos. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2, 6 e 7, ele vai dizer: assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados nele, edificados nele, firmados em fé nele. Irmãos, a mesma dependência com que começamos a vida e a caminhada cristã deve marcar toda a nossa história. Todos os nossos dias, os nossos projetos, os empreendimentos, os sonhos. Sejam os sonhos simples e os mais humildes, até os mais audaciosos e grandes. Irmãos, Deus não nos deu limite para sonhar, não. Nós podemos sonhar e sonhar grande. O problema é sonhar sozinho de Deus. Sonhe, faça projetos. Deseje uma vida melhor com o Senhor, submetendo a Ele, reconhecendo, se o Senhor quiser, esse ano vai ser um ano abençoado, minha família junto na igreja, olha, um ano abençoado, onde a colheita vai ser boa e farta, um ano abençoado onde eu vou desfrutar ainda mais da presença do Senhor, vou conhecer ainda mais, vou ler com mais detalhe a Escritura, vou amar mais meu marido, minha esposa. Vou abraçar mais e acolher meus filhos e ensiná-los o caminho correto, com mais detalhe,
gastar tempo com Ele, intencional. Irmãos, que sonhos maravilhosos. E outros mais ousados a gente pode ter, que seja submetido ao Senhor. Por isso, Tiago nos ajuda a identificar uma pessoa que realmente reconhece a soberania de Deus, por pelo menos 2 atitudes práticas. O pessoal que gosta de anotar, e os adolescentes que estão anotando aí, ó, caderninho, eu sei que vocês ganharam um caderninho. Primeiro, confessar que a sua vida depende do Senhor e falar, se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, irei. Se o Senhor permitir, conquistarei. Essa pessoa entende que sua vida está nas mãos do Senhor, viva ou morra, tenha saúde ou enfrente limitações, ela sabe que o Senhor está no controle, irmãos. Isso conduz um coração grato, isso conduz a gente a um coração humilde, isso nos conduz a um coração cheio de louvor, porque reconhecer que Deus é verdadeiro condutor é imprescindível. Ele é o condutor da nossa história. Segundo ato de reconhecer que uma pessoa realmente reconhece a soberania de Deus é que ela consulta Deus em tudo que faz. Se o Senhor quiser, farei. Faremos isso ou aquilo, irmãos. Nada fica fora da conversa com Deus. Desde a saúde, desde o trabalho, desde as decisões pequenas e grandes, das decisões, seja de forma administrativa da casa, ou seja financeira, as decisões da família, os filhos, relacionamentos, o uso do tempo, irmãos, o perdão. Quem planeja que esse ano vou perdoar mais do que acusar? Vou perdoar mais do que criticar? Tudo é colocado diante de Deus em oração, irmãos. Que Deus nos ajude, porque nós somos falhos. Eu sou falho. E eu preciso, irmãos. Preciso muito do Senhor para isso na minha vida. As pessoas precisam, eu e você precisamos aprender a viver dependente, orando. Como o salmista no Salmo 143:10 vai dizer: ensina-me a contar os meus dias, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me no teu bom espírito. Diante disso, precisamos nos examinar, irmãos. E a pergunta para nós é: temos reconhecido de fato a soberania de Deus em nossa vida? Ou apenas usamos frases prontas, jargões religiosos, frases supersticiosas que não refletem uma fé prática e confiante na soberania de Deus? Como tem sido nosso caminhar nesse sentido, irmãos? Nesse reconhecimento. Que o Senhor nos conceda um coração humilde, irmãos. Que confesse diariamente que nossa vida depende dEle e que possamos buscar a sua vontade, que buscar a vontade do Senhor não seja algo ocasional, quando a coisa aperta ou quando o assunto é grande, mas que também seja o pequeno, o simples, para que possamos viver uma vida prática na dependência dEle. Porque a vida, irmãos, ela pede mais da gente humildade, não só para reconhecer que a gente é frágil, mas também para reconhecer que Deus reina, governa, conduz todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua vida. Por último, irmãos, a vida, além de pedir mais, quando pede mais humildade para reconhecer, à luz das Escrituras, reconhecer que autossuficiência é pecado. Autossuficiência é pecado. Se você não tinha escutado isso, Tiago vai falar. Veja comigo o versículo 16 e 17. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogâncias, da vossa vanglória, arrogantes pretensões, né? Toda jactância, toda vanglória como essa é semelhante a essa, é maligna. Portanto, 17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, nisso comete
Pecado. Depois, irmão, de mostrar fragilidade, afirmar a soberania de Deus, Tiago agora chega num ponto mais direto e confrontador comigo e com você. A autossuficiência não apenas é um erro, é pecado. É pecado. Versículo 16 vai dizer isso. Toda vanglória, toda autossuficiência, toda vã pretensão é maligna. A palavra vanglória significa uma glória vazia, um orgulho sem fundamento, um sucesso que parece sólido, mas não tem base real. É a tentativa de atribuir a si mesmo aquilo que só o Senhor pode garantir para mim e para você, irmãos. Em outras palavras, é viver como se não dependêssemos nada do Senhor. Viver de forma autossuficiente é viver numa ilusão terrível. Terrível. E como é terrível viver uma vida sem Deus, irmãos. Sem o Senhor. Podemos imaginar que nosso dinheiro, nossa inteligência, nossa influência ou nossa capacidade de planejamento nos darão segurança. Podemos até alcançar algum sucesso temporário, mas basta um evento fora do nosso controle para tudo desmoronar, tudo cair por terra. A vida não está sob o meu domínio, sobre o teu domínio, escute bem isso. Está sobre o domínio do Senhor, irmão. Jesus ilustra essa em uma parábola do rico insensato, que está lá em Lucas 12, 16 a 21. Ele diz lá, no Evangelho de Lucas 12, 16 a 21, aquele que planejou tudo com cuidado, acumulou bens, garantiu conforto para muitos anos e disse a si mesmo, olha o que ele diz, descanse, coma, beba e se alegre. Mas o versículo continua dizendo, mas Deus lhes respondeu, insensato. Insensato, em outra versão vai dizer, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Nessa noite sua vida será exigida, em outra versão. O problema daquele homem não foi planejar ou prosperar. Irmãos, foi planejar sem Deus. Alheio ao Senhor, a parte do Senhor. E viver apenas para si mesmo. Seus planos eram grandes, mas a sua alma estava vazia, irmãos. Por isso, quando nossos planos são feitos sem levar Deus em conta, eles não passam de vãs pretensões. Parecem firmes, parecem bem projetadas, bem feitinhas, bem pensadas e elaboradas, mas são frágeis, irmãos e irmãs. Parecem seguros, mas são passageiros. O versículo 17, Tiago conclui com uma afirmação muito séria. Ele diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aqui, Tiago, o apóstolo Tiago, ele amplia aqui o conceito de pecado, irmãos. Não se trata apenas de fazer o mal, mas também de deixar de fazer o bem, que sabemos ser necessário, querido irmão, querida irmã. Essas pessoas sabiam que deveriam reconhecer a Deus, depender dele, submeter sua vida, seus planos à vontade de Deus, mas o orgulho, mas a arrogância, ou por desejo de manter o controle, e a gente gosta, irmãos, eu gosto. Como eu gosto de ter o controle das coisas, eu fico chateadíssimo quando as coisas fogem dos meus planejamentos. Abrindo meu coração mesmo. Eu fico chateado comigo, chateadíssimo. Quem me conhece, minha mãe, meu pai sabe, Jasmine, sabe que eu fico chateadíssimo quando as coisas fogem daquilo que eu planejei. É uma falha minha. É uma falha minha. Isso é puro orgulho, irmãos. Puro orgulho. E pura arrogância minha. Porque eu sei que o melhor vem do Senhor. O melhor vem do Senhor. Ele tem um controle. E eu preciso reconhecer isso todo dia na minha vida. Todo dia. É uma luta minha não ter controle. Não ter controle. É uma luta minha. Que eu enfrento todos os dias. E quantas outras você também deve enfrentar na sua vida? E a gente gosta. É gostoso ter o controle, tem tudo planejadinho, tem tudo aqui, ó.
na mão, quando foge um jeitinho, opa, vem para cá, você fica um siri na lata, né, como dizem por aí. Mas é o Senhor que tem o controle. E ter o nosso próprio controle, isso não é correto, irmãos. É saber que a verdade vem do Senhor, o planejamento é do Senhor, devemos submeter a Ele. Senhor, se o Senhor quiser, se for de tua permissão, eu farei. Me dê as condições necessárias, me dê a força necessária, me dê o vigor necessário, me dê a saúde. Me ajude a administrar o tempo aqui, Senhor, para eu conseguir realizar isso. Eu desejo tanto, Pai. Se o Senhor quiser, me ajude. Se for o seu plano, mas se não for, me ajude a entender. Tem sido minha oração, irmãos, em muitos momentos. Jesus diz, bem-aventurados os humildes, Mateus 5,5, pois eles receberão a terra por herança. O caminho da bênção não é autossuficiência, irmãos, mas a humildade, o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que podemos estar. A palavra também nos adverte em Provérbios 8,13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho eu aborreço, diz o sábio no provérbio. Diante disso, Tiago nos chama a um arrependimento, irmãos. Se sabemos que viver de forma independente de Deus é errado, não podemos continuar vivendo assim. Humildade verdadeira envolve reconhecer o pecado, abandonar a autossuficiência e se submeter à vontade do Senhor, mesmo que isso exija de mim e de você, meu querido, minha querida, admitir erros diante de Deus e, às vezes, diante de pessoas que muitas vezes influenciamos. A gente não gosta de mostrar nossa fragilidade, né? Mas muitas vezes é necessário, irmãos, em nossa vida. O caminho é claro. Buscar a orientação de Deus em sua palavra, ouvir conselho dos irmãos, de ser sensível à direção do Espírito Santo de Deus, deve ser um caminho para a gente. É nesse lugar de dependência que nós encontramos não apenas correção, irmãos, mas também a graça, a segurança, a vida abundante. Assim, Tiago encerra o seu ensino nos lembrando de uma verdade essencial, queridos. A vida pede mais humildade para reconhecer a fragilidade, nos render à soberania de Deus e abandonar a autossuficiência que Deus rejeita. Somente os humildes vivem debaixo do cuidado de Deus. Que Ele nos ajude, irmão. Que Ele nos ajude, minha irmã. Ao longo do texto, Tiago nos conduziu por um caminho claro e necessário. Ele mostrou que a vida é frágil, Deus é soberano, tudo aponta para uma verdade central. Viver bem é viver humilde diante de Deus, irmãos. Um princípio de um ano novo, no começo de um novo ano, 2026. Quem diria chegaríamos em 2026? Quem diria Deus nos presentearia iniciar um novo ano? Mas que possamos não só olhar o novo ano, mas convidar o Senhor, a sua palavra, os seus preceitos, para serem o nosso óculos desse novo ano. Que o Senhor nos ajude a vivê-lo, irmãos. E possamos falar assim, se o Senhor quiser, vamos fazer. Se o Senhor quiser, realizaremos, iremos, seguiremos. Que possamos perguntar o que o Senhor quer que façamos. Eu quero te convidar nesse momento a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. E por mais difícil que seja, fazer essa oração comigo. Estou precisando. Todos nós precisamos. Antes de perguntar o que vamos fazer, a perguntar o que o Senhor quer que façamos. Ore ao Senhor nesse momento. Coloque-se diante dele.
Coloque aquele projeto. Senhor, será que o Senhor quer isso para mim? Colocar meu filho nessa nova escola? O Senhor quer que eu abra esse negócio mesmo? O Senhor quer que eu compre essa terrinha mesmo? O Senhor quer que eu continue enfrentando assim essa situação? O Senhor quer que eu vá para esse novo médico? Quantas coisas decidimos sem Deus, meu irmão, minha irmã? Nessa noite fomos admoestados com amor por Tiago. Que a vida pede mais humildade. Eu sou frágil. Reconheça isso diante do Senhor. O Senhor é soberano. Ele tem todos os nossos dias escritos. A arrogância é pecado.